Olá, tudo bem? Hoje é a continuação da Metafísica da Saúde, aqui no canal A Maga do Farol. Sempre lembrando que é expansão da consciência, tudo que eu falo aqui, seja no tarô, seja no Metafísica da Saúde, qualquer outro assunto, é para expandirmos a nossa consciência. Estamos na 6ª aula da psicossomatização da saúde, dos seus problemas emocionais que ocasionam a nossa saúde. O nosso corpo é uma válvula de escape. Tudo que passamos, os desafios que nós não conseguimos resolver, o problema, como queiram chamar, vão somando no nosso corpo energético, depois desce para o corpo das emoções, depois para o mental, e aí vem para o físico. E aí temos que procurar médico, alternativas, sendo que a principal, nós vamos trabalhar aí com o efeito. A doença é efeito de vibração negativa, baixa, de pensamentos de frustração, inadequação, como eu disse já nos primeiros vídeos, vou errar, vou gesticular. Então, vocês se aterem à mensagem que está sendo dita. Esses livros são 5 livros. É uma série de 5 que foram escritos pelo Luiz Antônio Gasparito e Val Capelli, o qual eu tenho autorização de falar sobre esses assuntos, sobre esses livros, pelos seus criadores, porque é um assunto que eu amo. Há mais de 30 anos, eu sempre gostei de pesquisar, sabe? Então isso já é da alma da gente. Quando você vai buscar algo dentro do conhecimento, uma formação, é porque o teu espírito, a tua alma traz aquilo ali. E para nós ensinarmos, nós temos que nos curarmos. Eu já me sinto, ao menos em muitas áreas da minha vida, curada. E, como eu disse, não é de mim, não fui eu quem criei esses livros. Esses livros foram inspirados, foram canalizados por seres extrafísicos e dentro da ciência, porque aqui nós vamos estudar a ciência, cada parte do corpo, como ela funciona dentro da ciência, e os seus fatores emocionais que ocasionaram a doença naquele órgão. Lá no primeiro capítulo foi sobre gripes e resfriado, no segundo laringe, no terceiro foi sobre sinusite. Bom, estamos na 6ª aula do primeiro volume. Então hoje nós vamos falar sobre a voz, a nossa voz. Então, como já sabe ou se não sabe, eu tenho que ler, porque eu não sei tudo de cor, nem dá para decorar. Ok? E também eu sempre digo, se quiserem saber algo sobre alguma doença, alguma somatização, no vídeo abaixo tem como vocês entrar em contato pelo o meu WhatsApp e fazer perguntas na descrição do vídeo. Eu estou Maria Aparecida, porque eu sou um ser de luz, estou fazendo uma personagem, todos nós, nessa terra que é um palco. Então, personagem é tudo aquilo que você está representando. A gente representa papel de filha, mãe, tia, avó, são papéis. Viemos aqui nesse planeta para aprender a amar. E aprender a amar é tão complexo, esse assunto do que é amor, É expandir a nossa consciência. É estudarmos, indo buscar com aqueles que já aprenderam e que já podem ensinar.
Então, para não demorar muito nesse vídeo, vamos ao que interessa. Hoje é sobre a voz, essa comunicação maravilhosa. Via de expressão do ser. É a nossa via. Nós somos o ser. É a nossa via de comunicação. A laringe é considerada o órgão da voz, pois na mucosa que se reveste, a cartilagem da laringe, encontra-se as aberturas conhecidas como cordas vocais. A voz é produzida pela vibração causada nas cordas vocais durante a passagem do ar entre elas. Embora a língua, os lábios, os dentes e o palato contribuem bastante para modificar os sons, não são eles os responsáveis pela produção da voz. Isso se dá no interior da laringe, da caixa da voz. A laringe correlaciona-se metafisicamente com a autoexpressão, por ser também responsável pela verbalização, associa-se à nossa expressão de vida. Falar acerca do que sentimos ou pensamos favorece o bom funcionamento da laringe. Temos que nos expressar, né? A palavra tem o poder de transformação, possibilita uma série de mudanças na vida da própria pessoa e daqueles que estão à sua volta. Por outro lado, a palavra pode tornar-se um meio de destruição, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Às vezes, uma palavra é suficiente para enaltecer ou arrasar a pessoa. Por isso, precisamos muito prestar atenção no que verbalizamos e principalmente com o que sentir, né? Quando você sente, você expressa. A voz é o veículo de manifestação do ser, a porta de expressão dos sentimentos e a assinatura dos pensamentos. A palavra é o compromisso que assumimos perante os outros. Embora o pensamento tenha uma considerável força, a palavra tem o poder de realizador. Se for bem empregada, produz excelentes resultados na vida. É com ela que os homens se relacionam, fazem história, mudam os hábitos. Durante uma conversa, a pessoa se revela para os outros e tem a chance de descobrir mais sobre si mesma. Se prestássemos mais atenção no que falamos, descobriríamos sentimentos que permanecem obscuros à nossa consciência. Se nós prestássemos mais atenção, né? São coisas que não admitimos pensar a respeito, como nossa vaidade, orgulho, etc. Poderíamos até obter resposta que estamos procurando nas outras pessoas. Pode-se dizer que aquilo que tanto falamos aos outros é o que precisamos ouvir. Olha a importância disso, gente. Quantas vezes estamos falando algo para alguém e aquilo está servindo para a gente? Ao dar uma orientação a alguém, geralmente estamos apontando soluções para os nossos próprios problemas. Assim, portanto, a voz é um agente que possibilita o autoconhecimento. As características da voz apontam alguns aspectos metafísicos dignos de serem observados e reformulados, a fim de se conquistarem a harmonia interior e o bem-estar. Quem fala muito não se ouve. Agora começa a verdadeira lição. Quem fala muito não se ouve. A necessidade de se ouvir faz com que a pessoa fale exageradamente. O assunto mais abordado é exatamente o que ela mais precisa ouvir. Eu falo muito sobre saúde mental, emocional, físico. Então eu sempre tenho que estar atenta ao que eu falo, que aquilo pode estar servindo para mim mesma. E eu presto muita atenção nisso. Aquele que se cala sufoca a sua voz interior.
Sabe quando você quer falar algo, mas aí você sufoca por medo, por receio até de confusão, perder o emprego? Resiste em admitir seus próprios sentimentos. É importante nós expressarmos e prestar atenção nos sentimentos que a gente está expressando. Perguntar a nós mesmos, por isso que fala que o sábio fala pouco, né? Perguntarmos a nós mesmos, será que isso que eu vou falar vai fazer bem para a pessoa? Será que eu gostaria de ouvir isto? Como eu me sentiria se eu abordasse esse assunto com agressividade? A tonalidade da voz reflete nossa vibração emocional. O tom varia de acordo com o estado de humor. É verdade ou não é? Quando estamos motivados, a voz segue um compasso rítmico e harmonioso. Quando estamos desanimados, a voz é melosa. Quando estamos bem-humorados e serenos, falamos pausadamente, numa altura suficiente para que os outros ouçam. Quando estamos agitados e ansiosos, falamos rápidos demais, atropelando os outros na conversa e até mesmo as palavras que pronunciamos. Esse estado provoca também o aumento do volume da voz. Falar alto demais demonstra agitação interior e anseio por ser ouvido pelos outros. Pessoas que têm esse comportamento não se ouvem, nem prestam atenção em si mesmas, muito menos naqueles que estão ao seu redor. Se fossem mais atentos, perceberiam que a altura da sua voz estava quebrando a harmonia do ambiente. Quem fala muito alto não se sente integrado ao meio. O aumento de volume da voz se torna um mecanismo usado para se destacar e impor sua presença. É verdade, né? Já aqueles que falam muito baixo, como se falassem para dentro, são oprimidos, sufocam seus sentimentos e não se expressam livremente. Nós vemos muito isso em crianças, né? Que mal ela começa a falar e os pais já começam, cala a boca, você não está vendo o que eu estou falando? Fica quieta, é conversa de adulto. Gente, isso é um total desrespeito à criança. Porque essa criança, ela está querendo interagir. Como Jesus já dizia, vinde a minhas criancinhas. Então, o respeito, né, de como falar com a criança. Outro aspecto interessante da voz é o timbre. Existe timbre de voz agudo e grave. Em ambos pode-se observar importantes características da personalidade, apontados abaixo. Voz aguda é um reflexo de imaturidade, comum na pré-adolescência, podendo estender-se para a fase adulta, caso a pessoa não desenvolva a maturidade. Persiste em continuar se expressando como criança, demonstrando assim traços de personalidade infantil. Voz grave reflete o amadurecimento da personalidade. É uma voz bem colocada, com força de expressão, normalmente pronunciada numa altura suficiente para ser ouvida. É característica das pessoas mais centradas em si, que não demonstram dificuldades em se colocar perante os outros. A voz exageradamente grave demonstra um mecanismo de compensação. Falar grosso é querer exercer um poder glutal, melhor dizendo, se impor verbalmente. É um mecanismo de compensação dos fatores de desigualdade, como a baixa estatura, sentimento de inferioridade e etc. Mulheres com voz grossa sempre usaram esse recurso para impor sua autoridade. A exemplo de uma menina criada com vários irmãos, desde pequena precisou falar grosso para ser respeitada. Existe um hormônio produzido pela glândula suprarrenal que regula o timbre da voz.
Ele também é responsável pela formação de pelos no corpo. Assim, portanto, geralmente, mulher que tem o timbre de voz grossa apresenta maior quantidade de pelos no corpo. Em suma, a liberdade de expressão é primordial para o bom funcionamento das cordas vocais. Mais para frente nós vamos ver sobre tireoide. Está bem colocado nisso quando você não expressa ou não sabe se expressar. As dificuldades de se expor geram um acúmulo energético na região da garganta, produzindo uma sensação desagradável, popularmente conhecida como nó na garganta. Caso esses bloqueios não sejam solucionados, provocam complicações na laringe. Uma pessoa vaidosa reprime seus sentimentos e a primeira parte do corpo a ser afetada pelas emoções contidas são as cordas vocais. E aqui nós terminamos a 6ª lição. Agora nós vamos para a 7ª lição. A sétima aula é disfunções da fala. Contenção dos impulsos. Disfunção nas falas é contenção dos impulsos, é conter os impulsos. Os problemas nas cordas vocais afetam as pessoas reprimidas, castram seu direito de expressão, não se sentem em condições de defender-se e de expor seu ponto de vista. Mostram-se tímidas, mas, na verdade, são oprimidas. Por trás da aparente timidez, existe uma grande dose de orgulho. A pessoa não se integra na situação, esconde-se atrás do silêncio, evita-se expor para não correr o risco de ser ridicularizada. Dentre as dificuldades da fala, destacam-se a gagueira, os calos nas cordas vocais, a perda temporária da voz e a ronquidão. E aqui nós terminamos a 6ª e a 7ª, que estão juntas porque são pequenas. Até mais na 8ª aula.